Olá, vamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar com vocês a respeito da procrastinação. É um assunto muito sério, é muito importante e necessário. O ato de procrastinar, o ato da gente deixar para depois, o ato de ter que adiar as nossas tarefas, se torna muito mais pesado depois quando a gente tiver que encará-las. E pra gente, quando a gente passa pelo processo do divórcio na fase recente, né, do recente pós-divórcio, a gente tende a nutrir um desânimo muito grande, né? Tem a ver com a baixa autoestima da gente, faz parte desse processo, faz parte dessa fase. Mas eu quero falar para vocês, eu passei por essa fase, eu passei por esse momento de forma muito intensa, muito dolorida. Eu procrastinava tudo que eu podia na vida, tudo que eu podia deixar para depois eu deixava. Eu só fazia, só realizava as atividades que eram extremamente necessárias e inadiáveis. O restante, tudo que vocês puderem imaginar, eu adiava. Eu adiava muito, mas quando eu ia para realizá-las, era tudo muito mais pesado, era tudo muito mais difícil, era mais doído, era muito pior. Eu ficava mais de semanas sem limpar minha casa. Quando eu ia varrer, parece que tinha sujeira, assim, até no teto. Eu ficava dias sem fazer faxinas que não deveria ficar, e quando eu realizava, era na base do ódio. Era na base do ódio. E eu falo para você, mulher, que está passando por essa fase, não faça isso, não adie suas tarefas, não adie, não procrastina. Quando você for fazer, vai ficar muito pior, vai ficar muito mais pesado, vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais desanimador e cada vez mais vai te desanimando. E então eu falo para você, não faça isso. E quando que eu consegui parar de procrastinar? Quando eu entendi que determinadas atividades, muitas delas, aliás, quase tudo, dependia única e exclusivamente de mim. E quando a gente tem crianças, quando a gente tem filhos pequenos, que eles não têm condições de nos ajudar, é muito mais difícil. Eu não posso aqui mentir, romantizar, falando que é gostoso limpar a casa. Não é gostoso limpar a casa, não. Não é gostoso organizar a casa, não. Salve quem goste, eu não gosto, não. E era muito mais difícil. Mas eu entendi que eu precisava. Eu entendi que meu filho precisava de mim. E eu entendi que eu precisava morar num ambiente, conviver num ambiente alegre, limpo, organizado. E eu ainda jogava perfume. Então, toda a minha casa ainda é perfumada. Todos os cômodos da minha casa, eu borrifo a água perfumada para ambiente. Eu tenho home spray, os difusores, eu já falei deles aqui. E olha que interessante, no meu módulo, vai ter no meu curso, na minha mentoria, vai ter um módulo onde eu vou ensinar vocês a fazerem água perfumada, difusores de ambiente, home spray. Mas eu quero deixar aqui bem claro para vocês, tome a decisão de não adiar, não procrastinar as atividades, principalmente as atividades do lar. Para quem tem uma atividade fora de casa, para quem já tem o seu emprego, o seu local de trabalho, aquelas que ocupam um cargo de gerência, aquelas que ocupam um cargo de liderança, de chefia de uma equipe, essa sua equipe, ela continua dependendo de você. As pessoas continuam dependendo de você. Então, você precisa continuar a exercer a sua profissão. Para quem não tem uma atividade fora de casa e o lar depende única e exclusivamente de você, é importante você se organizar para fazer a limpeza, literalmente a faxina da casa. Precisa, não adie.
Não adie. Eu vou dar uma sugestão aqui que comigo funcionou. Eu sempre que eu ia limpar minha casa, e continuo fazendo isso até hoje, eu coloco uma playlist no meu celular, coloco o fone de ouvido, procuro usar uma roupa que tenha um bolso onde eu possa colocar o celular e bora encarar a limpeza, bora encarar a faxina, né? Para quem tem alguém que ajuda no lar, para quem tem uma ajudante, uma secretária do lar, fica mais fácil, né? Mas eu tô falando aqui para quem não tem, né? Que é o meu caso. Quando eu me divorciei, eu não tinha ninguém que me ajudava, nem a cuidar do meu filho e nem a cuidar do meu lar. E ainda tinha uma cachorrinha. Então, tudo dependia de mim. Mas era tudo muito difícil, era tudo muito pesado. Então, quando eu entendi que tudo dependia de eu fazer, né? Tudo dependia da minha força de vontade. E confesso que vontade eu não tinha, não. Mas eu tomei a decisão de limpar, de continuar com as minhas atividades. Então, eu coloco minha playlist, coloco meu celular, coloco meu fone de ouvido e a limpeza da casa flui, né? A hora que a gente se dá conta, já tá no finalzinho, né? É cansativo, é exaustivo, principalmente para quem não gosta. Eu conheço pessoas que adoram limpar a casa. Pega um armário para limpar, limpa numa manhã, limpa numa tarde e sai feliz da vida. Não é o meu caso. Se tiver alguém aqui que adora limpar, bênção do Senhor, glória a Deus por isso. Mas não é o meu caso. E até hoje não é. Nunca foi. Eu sempre limpei porque era necessário limpar. E eu continuo limpando porque é necessário, continua sendo necessário. Porque as atividades, elas continuam. Como eu já falei, para quem trabalha fora, as atividades do seu emprego continuam. Então, você precisa continuar dando o seu melhor, continuar na sua atividade, no seu emprego, né? Para quem está em casa, as atividades de casa, elas não param, né? E para quem tem filhos pequenos, que também foi o meu caso, eles continuam dependendo da gente, né? E agora de forma mais intensa, né? Eu já falei aqui, para quem se divorcia que tem filhos, nós somos o exemplo agora de forma integral, né? Nós somos os únicos exemplos, né? O único exemplo que eles têm, né? Pra gente que educa os nossos filhos sozinha, que cria os nossos filhos sozinha, nós nos tornamos o único e exclusivo exemplo para eles. E é mais cansativo, né? É mais exaustivo, se torna mais pesado mesmo, né? Mas o segredo está em decidir fazer. O segredo está em superar, em encarar. Então, para quem tem filhos maiores, né? Adolescentes ou mais jovens que conseguem ajudar, beleza, né? Que bênção que é. Mas não é o meu caso. Então, eu tô falando aqui para quem não tem, para quem é sozinha e precisa encarar, precisa superar. Então, decida fazer. Faz de uma maneira que te dê um pouquinho mais de prazer. Faz de uma maneira, no meu caso, era ouvir música, né? E continua sendo, né? Até hoje eu coloco as músicas para eu ouvir e encaro a limpeza da casa, né? Você encontra, né? Busque uma maneira que te dê mais prazer, né? Mais alegria de fazer, porque a coisa tem que ser feita, né? A casa precisa ser limpa, né? O banheiro precisa ser lavado, as camas precisam ser arrumadas, as roupas precisam ser lavadas, passadas, guardadas, né? O jantar precisa continuar sendo feito, o almoço, né? O lanche das crianças, o café da manhã. Então, isso é questão de decidir e organizar. Então, a gente precisa decidir e organizar e superar e encarar, sim, tá? Faça, só faça. Faça tudo que está ao seu alcance. Faça da melhor maneira possível, dá o seu melhor. Dá o seu melhor na limpeza da casa. E se ainda você quiser, que é o meu caso, pega um perfuminho que te agrade. No meu caso, é o perfume para ambiente, né? Mas pega um perfuminho que te agrade, se você não tiver,
borrifa ali um pouquinho na cortina, no sofá, nas almofadas, né? Em cima da cama das crianças, em cima da sua cama, e o ambiente fica super agradável. A gente precisa ter um ambiente acolhedor, um ambiente agradável, um ambiente limpo, organizado e, se possível, complementa com um ambiente perfumado. Você vai ver como vai ter uma sensação boa, satisfação. Gente, sensação de superação não tem igual, não. É muito bom você olhar e falar, eu dei conta. Eu dei conta, apesar de tudo, eu dei conta. Tô aqui acabada, exausta, tô aqui destruída, mas eu dei conta, eu quem fiz, está limpo porque o Senhor me deu força, o Senhor me ajudou. Muito importante, um detalhe, esqueci de falar. Faça uma oração antes, peça para Deus te dar força, peça para Deus te dar ânimo, peça para Deus te ajudar, peça para Deus te ajudar a superar, né? Peça, ore, ajoelhe aos pés do Salvador, coloque esse momento cansativo e doído aos pés do Senhor, consagre a sua limpeza da casa no altar de Deus, peça para Ele enviar os anjos dele. A Bíblia fala que os anjos do Senhor, eles vêm para nos ajudar, nós que somos filhos dele. Então peça para o Senhor enviar os anjos dele para te ajudar. E aí você se organiza, levanta mais cedo, se organiza, pega um dia que esteja mais fresquinho e encara a limpeza. E na hora que terminar, ore ao Senhor, volte de joelhos para Ele, consagre a sua casa limpa no altar de Deus. Agradeça a Deus pela força que Ele te deu. Agradeça ao Senhor. O Senhor está te vendo. Ele sabe da sua, de como é difícil isso para você. Ele sabe que você não gosta. Ele sabe que você não quer, mas precisa. Tem coisas, gente, que depende da gente, né? Depende da gente. É igual a pessoa que quer encontrar um emprego, mas ela fica o dia inteirinho, a semana inteira sentada no sofá esperando alguém bater na porta dela. Não, depende dela. Vai procurar. Vai procurar um contato, né? Vai buscar contatos, vai entregar currículo, vai atrás, faça a sua parte. Limpeza com casa é assim. Dá um prazer danado no final. Uma sensação de superação incrível, gostosa, prazerosa. E aí a gente entra naquele ambiente limpo, deita numa cama gostosa, toma banho num banheiro limpo, organizado, perfumado. Vai preparar um jantar com muito mais prazer, vai sentar na sua mesa de jantar com muito mais, uma sensação muito melhor, sabe? Sensação mesmo de que tarefa bem feita, superei, dei conta, né? Missão cumprida. Então, é muito importante não procrastinar, não adie as atividades que você precisa fazer, faça-as hoje. Se possível, comece agora. Eu não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, mas tome a decisão hoje. Eu vou encarar a limpeza da minha casa. Eu vou encarar a faxina do meu lar. Eu vou encarar, ela depende de você. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela constrói o lar dela, ela edifica o lar dela. Porém, a mulher tola, com as próprias mãos, ela derruba, ela destrói. Nós somos o alicerce do nosso lar. Nós somos aquelas que sustentam o nosso lar. Nós somos as colunas, o baluarte do nosso lar. Então, nós precisamos ter essa consciência que depende de nós. Tem filhos pequenos? Dá o exemplo para os seus filhos. Filho é difícil, filho é doído, mas precisa ser feito. Não adie, não procrastine, porque quanto mais você adiar, qualquer tarefa que você fizer depois vai se tornar mais pesado, vai ser mais desanimado, vai ser mais difícil. E você vai fazer na base do ódio, na base do grito, na base do choro. E não é gostoso, não é isso que Deus quer para você. Peça para Deus, Senhor, me ajuda. Me ajuda, o seu poder, Deus, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, me ajude a encarar. E bola para frente.
certo? Deus te abençoe. Fica com Deus.